Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom te ter aqui nesse bate-papo. Estamos aí faltosos, ficou um sábado para trás. Eu te peço meu perdão, que foi uma correria tremenda. Pastor, o que aconteceu no sábado? No sábado nós tivemos uma visita, nós fizemos numa... Ai, não fugiu o nome. Nós fomos numa casa lá, né? Nós fomos numa casa lá, fizemos ali a visita, né, com as crianças ali da casa lá, no momento que a igreja aqui no Espírito Santo se reuniu para abençoar essa casa lá, trazendo uma palavra. Levamos ali algumas doações de brinquedo, nós somos no meio das crianças também, levamos cesta básica, leite, tudo aquilo que aquela casa lá estava necessitando. Pastora, o que é uma casa lá? Uma casa lá, ela ficou no lugar, né, do orfanato. Não existe mais orfanatos no Brasil. Se chama agora ação social, né? Ou casa lá. É uma casa que antes servia de abrigo, mas agora instituído pelo governo, só em casos de necessidade, que aí tem um abrigo especial para as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E aí corre em segredo de justiça, uma série de coisas. Mas essa casa lá, essas casas que funcionam assim, ou ação social, como é que funciona? As crianças vão para a escola e no contraturno elas vêm para essa casa lá e ali elas se alimentam, elas aprendem em oficinas ali, alguns cursos, pintura, coisas desse tipo. Então é um trabalho social para retirar essas crianças da rua nesse tempo que, entre aspas, sobra, né? Para não ficar ali expostas na rua. Essa casa lá, ela ajuda as famílias carentes, né? E a gente visitou uma delas, né? Não podemos visitar todas ao mesmo tempo, mas fizemos um trabalho nesse sábado lá nessa casa lá, tá bom? O nome da casa lá, se você quiser visitar, quiser ajudar, aqui no Espírito Santo ela se chama A Beca, tá bom? É só você pesquisar aí, A Beca, e fica ali na Barra do Jucu, em Vila Velha. Então a gente foi lá visitar e foi uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Então tá aí o meu motivo por que nós faltamos no sábado, tá? Ok? Mas vamos aqui, eu quero trazer a palavra de Deus para você. Durante essa semana aconteceram várias situações em que eu pude perceber como o ser humano ele é mesquinho. Como o ser humano ele é pobre de sentimentos. Quando se fala em pobreza, você lembra logo, a pessoa não tem dinheiro. Não, a pessoa pobre mesmo é aquela que não tem conhecimento. O próprio Deus ele fala em sua palavra, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, eu vi situações que, sinceramente, eu fiquei olhando e falei, gente, até onde chega a capacidade de um ser humano que só pode estar totalmente sem Deus? Porque para menosprezar alguém, para humilhar alguém, né, e ainda colocar o nome de Jesus no meio, eu acho isso uma hipocrisia danada, né? Eu acho isso um cúmulo do absurdo, porque a palavra de Deus, amar seu próximo como a ti mesmo. Então a pessoa não se ama, e se ela não se ama, ela não ama a Deus. Então é uma série de fatores, mas e uma palavra que brotou no meu coração, né, pra gente não ser assim, porque é tão mesquinho, é tão feio, é tão decepcionante ver um ser humano tratar o outro com desdém, né, tratar com superioridade, com arrogância. É tão feio, é ridículo, a palavra é essa, ridícula. E Deus colocou um sentimento no meu coração e enviou uma palavra, humildade. Que a gente precisa praticar a humildade para não se tornar igual. Porque assim, você destratar alguém pela condição social, ou porque você tem um estudo a mais, olha, sinceramente, a palavra é decepcionante. Então, eu quero trazer essa palavra aqui para você hoje, né? Para você ter cuidado, para você não se tornar uma pessoa assim. Seja uma pessoa cuidadosa, seja uma pessoa humilde, né? Eu quando vou ao mercado, independente, eu sempre fui assim, se é algo meu, né? Eu nunca destratei ninguém pela cor, pela condição social, né? Pelo físico, né? E eu melhorei mais
eu digo que é uma qualidade, eu melhorei muito mais depois que eu vim para Jesus. Para Jesus, né? O carrito passando. Então eu melhorei muito mais quando eu vim para Jesus, porque a verdade é essa, quando você vem para Jesus, você tem que melhorar. Mas tem gente que, misericórdia, piora, né? Porque eu tenho um cargo, porque eu tenho um título, porque eu tenho uma faculdade, e daí? Na cova, né? A caveira que vai ficar ali na cova não vai precisar de título, não vai precisar de faculdade, o bicho vai comer, e aí? Né? E ainda corre da pessoa para o inferno ainda. Então, aquilo ardeu tanto no meu coração, queridos, que eu falei assim, eu não quero ser assim. Senhor, me livre de maltratar alguém, me livre de ser arrogante a esse ponto, me livra. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Então, pratique humildade, né? Eu falo com todo mundo mesmo. Até mesmo aqueles que nem falam comigo, eu falo, né? Aconteceu uma situação, passei de bom dia pra pessoa, eu falei, gente, que coisa ridícula. Eu fiz a minha parte, dei um bom dia. Se a pessoa não tem um bom dia, seja é com ela, com Deus. Então, eu tenho que ser a diferença. Independente do que os outros façam, sejam recíprocos ou não, eu tenho que ser a diferença. Eu sou luz, e a luz, ela clareia as trevas, incomoda as trevas. Então, aqui em Provérbios 13, tem vários conselhos aqui, mas eu quero tirar aqui dois, principalmente dois aqui. Versículo 10, Provérbios 13, 10 diz: da soberba só provém a contenda. Não adianta, a pessoa que é soberba, ela vai causar confusão onde ela vai, né? Ela se acha tão autossuficiente que nada ao redor vai estar bom para ela. Então ela vai entrar em contenda, né? Que entra com o outro, comigo não, que vai ficar falando sozinho, como eu tenho deixado, né? Vai ficar falando sozinho, porque não vale a pena você ficar discutindo, querendo mostrar seu ponto de vista. Ou a pessoa é, ou ela não é. Então não tem meio termo, né? Ou a pessoa é, ou ela não é. Aí eu prefiro ser segundo a palavra. Da soberba só provém contenda, mas os que se aconselham se acham a sabedoria. Ou seja, se a pessoa quiser manter essa postura soberba, a vida inteira dela vai ficar em confusão. Mas aquele que se aconselha com a palavra vai achar sabedoria. E é sobre a sabedoria de não ser igual a esse tipo de gente, né? São pessoas pobres de sentimentos, são pobres da palavra, são pobres do mandamento, são pobres do amor de Deus, não porque Deus não dá o amor, não é isso. São pobres do amor de Deus porque se não ama a Deus, não ama a si, se não ama a si, não ama o próximo e não está cumprindo o mandamento que Jesus nos deu como os dois maiores mandamentos, né? A pessoa, ela não se esquece que a vida é uma roda, ela gira, um dia aqui, outro dia aqui, né? Deus, ele abate, ele levanta, ele abate, Deus é Deus. Então a pessoa, porque conseguiu um pouquinho mais na vida, começa a adotar posturas, eu não me misturo, porque eu tenho uma faculdade, eu sou importante. Você não é nada. Sem Jesus você não é nada. Então se orienta. Se você estiver assistindo, se orienta. Seja uma pessoa mais humilde, ame o próximo, faça a obra. Amém? E se você que está me assistindo tem essa postura, baixa a bola. Baixa a bola. Não entra nesse caminho não, porque sua vida inteira vai ser de contenda. Seja uma pessoa humilde. Passou na rua, dê bom dia, não teve resposta, faça a sua parte. Mostre que você é de Deus, que você é diferente. Amém? Vai lá, dá bom dia ao gari. Às vezes aquele caixa de supermercado tá lá com a cara feia, né? E você vai lá e faz mais cara feia ainda. Mas caramba, se coloca no lugar dele. Talvez ele tá passando um problema de família. Talvez ele tá deixando um filho em casa para estar lá no caixa daquele supermercado, ouvindo desaforos. E você que tem a luz, ao invés de levar a luz para uma pessoa dessa, a trata pior, né? Faça a diferença na vida das pessoas. E aqui, ó, entra essa diferença. A pessoa tá brava não, tá? É porque às vezes tem hora, irmão, que a pessoa precisa de um choque de realidade. Misericórdia. 16. Todo prudente
Pastor, quem é o prudente? Prudente é o cuidadoso. Se a pessoa tem cuidado naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, ela não vai ter problema. Porque minha mãe sempre fala, se você olha onde você pisa, você não cai, você não tropeça. Você está sabendo onde você está pisando, onde está colocando seu pé. Tem lugares, queridos, que não é para você mais, né? Tem amizades que não é para você mais. Tem posicionamento que já deixou de ser para você há muito tempo. E a pessoa ainda continua adotando a postura. Então, ela vai entrar aqui na contenda. Mas se ela tem o cuidado, a diligência, ela vai ter sabedoria no que ela está falando. Aqui diz o 16 ainda, ó. Todo prudente age com conhecimento. Ou seja, para uma pessoa agir, para maltratar a outra, menosprezar, caluniar, às vezes entra isso também, né? Porque ela o diabo não satisfeito em menosprezar, maltratar, ele ainda calunia, né? Porque o diabo é pai da mentira, né? O que vai acontecer? A pessoa a soberba, orgulhosa, arrogante, né? Ela vai só viver em confusão, ela vive em conflito interno, ela não está bem com ela mesma, né? Ela precisa da liberdade de Cristo. Mas eu sou crente desse jeito, eu não quero ser não. Para trás de mim ser crente desse jeito. Que Jesus um dia ele fazia diferença. Jesus se senta com pecadores, é gente que precisa de libertação. Jesus, você anda no meio dos doentes, é gente que precisa de cura. Então nós somos a diferença, nós somos o espelho de Cristo. Então se a nossa vida não fizer diferença na vida de alguém, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você tá vivendo errado. Está vivendo totalmente errado, né? Se matar para ostentar posição, você está vivendo errado. Viva o seu dia a dia, né? Desfrute do bem do seu trabalho, desfrute dos seus filhos, do seu tempo, desfrute de tudo aquilo que Deus te dá, né? Mas não entra nesse caminho não, porque a queda é certa, viu? E aqui ele diz, ó, todo prudente age com conhecimento. Mas o tolo, para mim uma pessoa dessa é tola, né? Mas o tolo espraia a sua loucura. O que é isso? Ela expõe, não bate bem na cabeça. Ela maltratar uma criatura de Deus, ela não está batendo bem na cabeça. Acho que bateu a biela, só pode. Então, ó, o prudente age com conhecimento. Conhecimento aonde? Na palavra. Eu vou amar a Deus, vou amar a mim, ao próximo, vou fazer diferença na vida de alguém. Um bom dia, um sorriso, faz toda a diferença. Olha só que para você ver que faz a diferença, tô aqui na igreja, né? E a igreja um pouco antes da pandemia, quando eu cheguei aqui, né? Tem uns 4 anos que eu tô aqui, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a abrir a igreja todos os dias. E aí o que aconteceu? Eu ia para a porta da igreja, né? Passavam as pessoas, bom dia, algumas respondiam, outras não, e tinha um gari que ele passava, olhava assim para a igreja do outro lado, né? Aí um dia ele estava varrendo, eu falei, agora eu vou lá falar com ele. Aí eu cheguei, bom dia, tudo bem? Aí ele, bom dia, todo sem graça, né? Aí no outro dia de culto, né? Por exemplo, na quarta-feira, na sexta-feira, bom dia. E aí aconteceu a pandemia, a igreja teve que fechar, né? A gente ficava no atendimento mais home office e tal. E passou esse tempo todo de pandemia. E quando nós voltamos, né? Aí quando eu abri a igreja, a primeira pessoa que entrou naquele dia ali, naquela manhã, foi esse gari. Ele, nossa, eu achei que a igreja tinha fechado por causa da pandemia. Nossa, que bom que não fechou, que bom, né? Coloca meu nome na oração. Aí eu fiquei sabendo o nome dele é Josias. E aí eu coloquei o nome dele na oração, na família, e ficou aquele vínculo. E aí eu tive que ficar um ano praticamente sem vir, porque eu engravidei, né? Não tive uma gravidez tão tranquila. Aí eu só abria à noite. E aí quando eu retornei agora, no início do ano, né, que eu retornei, depois do pós-parto, dos pós-operatórios, todos que rolaram na minha vida, não foi só cesárea, foram outros. E aí quando eu voltei, né, quem eu vejo? Josias, né? Ei, Josias, tudo bem?
Ele, pastor, achei que a senhora nem estava mais aqui, tinha tempo que eu não lhe via. Que bom que a senhora está aqui. Mas assim, e todo mundo passava olhando eu ali, né, conversando com ele. Mas sabe, para mim, independente dele ser gari ou não, é uma pessoa que necessita de amor, necessita de atenção. Agora você imagina, ele varre rua o dia inteiro. Quantos bons dias será que ele recebe? E tem gente que é tão abusado, vê a pessoa varrendo e ainda joga o lixo lá, né? É seu serviço. Queridos, não adota uma postura dessa não, porque hoje, né, eu sempre penso assim, né, eu faço, como diz, faz a minha cama, né, hoje é uma atitude simples dessa, né, amanhã eu posso precisar dele, mas eu vou precisar de um gari, precisa, até os advogados, como diz meu avô, precisam de gari. Todo mundo precisa um do outro, em algum momento da vida. Meu pastor falava para mim, não fecha a porta não, deixa sempre a porta aberta, porque você não sabe qual porta que você vai precisar. Então, assim, a maior besteira da vida do ser humano é entrar nesse caminho de orgulho, de soberba. Você quer me ver brava? É ver gente assim. Ai, eu fico brava, fico revoltada. Tá bom? Então, voltemos aqui pra gente encerrando, porque estamos falando que o bate-papo tá muito longo, né? Então, vamos lá. Então, todo prudente, versículo 16, todo prudente age com conhecimento, mas o tolo, ele expõe a sua loucura. Para mim é uma pessoa que desmerece outra, distrata outra, calunia outra, uma infinidade, né? Nesse conceito aí ruim. Para mim ela é louca, ela é louca. Ela é louca de tocar naquilo que Deus está abençoando. O Balaão, ele teve um momento que ele falou, né? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, irmãos, cuidado. Eu tava vendo a live no TikTok, não lembro, no qual? Ai, não lembro. Sabe que minha memória é uma bênção, né? Tava vendo a live, o cara lá começou nada com nada, né? É pra ganhar dinheiro, né? Nessas lives do TikTok que vai. Em vez de aproveitar a oportunidade de falar de coisas boas. E aí entrou alguém falando lá, ele entrou no assunto, porque eu entrei na live, ele viu meu nome. Ah, temos a pastora e tal. E alguém entrou lá, daqueles coisas de barraco. E ele entrou falando, né, abençoados são os homens de Deus, as mulheres de Deus, né? Ali entrou um pouquinho de assunto na live dele. E aí entrou uma pessoa falando que determinado sacerdote religioso de uma certa religião ganha dinheiro e não reparte com os pobres, né? Ganha salário e não reparte com ninguém da igreja, né? E eu só tô olhando, né? E aí ele falou até uma coisa interessante, uma coisa útil de tudo que ele falou, né? Ele estava falando que o pior erro da pessoa é falar mal de quem prega a palavra de Deus, seja em qual for o contexto. Não entrar nesse caminho, não. E eu tô de lá do outro lado, né? Mas o obreiro é digno do seu salário. Todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu salário. A pessoa quer salário, ela tem que trabalhar, né? Ela tem que dar um jeito dela, né? E aí, às vezes, a pessoa olha um ministro religioso, né? E vê ele como uma pessoa que não é normal. Aí ele tava falando, né? Que, infelizmente, tem aqueles que dão mau testemunho? Tem, né? Tem aquele que rouba, tem aquele que mente, tem aquele que sonega, né? Tem aquele que adultera, tem aquele que faz um monte de coisa, né? Mas o maior erro do ser humano, eu falo que o maior erro do ser humano é presumir em vez de perguntar. Mas nesse campo ele estava falando que o maior erro do ser humano é falar mal de um homem, de uma mulher de Deus, né? Generalizando, por causa de um que fez, todos são errados. Eu pego esse exemplo, ó, gordinha, né? Você tem aqui todos os dedos, são dedos, uma mesma mão, são dedos, mas nem todos são iguais. E eu não posso pegar aqui, ó, tirar fora, que aquilo que eu faria com esse, eu não vou fazer com esse. E vice-versa, não posso tirar esse, que aquilo que eu faria com ele, que é o apoio da mão, o dedinho mindinho, a gente não serve para nada, né?
mas ele é o apoio para a mão. Ele é um apoio. Ó, você não tem agilidade, esse dedo aqui não tá à toa, né? Ah, eu consigo. Não, é uma agilidade a mais, uma habilidade a mais que te dá na sua mão. Então ele falou que o maior erro é você, primeiro, já tá errando em julgar, e segundo, tá errando mais ainda em julgar todos por causa de um, né? Você não pode pegar, meter o machado numa árvore por causa de uma laranja podre, por causa de uma manga podre, uma maçã podre, qual árvore que você quiser aí. Então o erro do ser humano é esse, né? O ser humano é muito julgador, é muito prepotente, é muito soberbo, é cheio de mesquinharia no coração, e a gente precisa melhorar e já. Por quê? Jesus está voltando e ele vai cobrar o que a gente fez, ele vai cobrar o que a gente não fez. Então, toda oportunidade que você tiver, demonstre amor. Eu tenho uma frase comigo: nas coisas mais simples, demonstre o amor. Porque às vezes a pessoa só precisa de um sorriso no dia, só precisa de uma palavra de ânimo, a pessoa só precisa que você olhe para ela. Às vezes passa todo mundo, ninguém olha. Às vezes um olhar que você dá para uma pessoa, mas um olhar de luz, tá? Não é um olhar de maldade e nem de condenação, não, tá? É um olhar de luz. Um olhar que você dá para alguém faz toda a diferença. Então, fica esse recado para você. Seja diferente. Tchau.